Ministro, no Supremo o senhor reage a pautas, reflete sobre elas para tomar decisões, mas há bandeiras e causas que evidentemente falam mais de perto às suas convicções. Por exemplo, a questão da descriminalização das drogas. Vamos ver um momento, até com um senso de humor, em que o senhor fala disso no Supremo. Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir. Eu não estou dizendo que é bom. Eu apenas estou dizendo que o Estado não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou não pode. Eu poderia apostar que é a primeira vez que a palavra baseado é usada com esse sentido no plenário do Senado. Não é, não? Veja, a questão das drogas, Pedro, ela é dramática. Ali no Supremo, o caso ainda está em curso, o que se discute é a posse para uso pessoal, que é uma discussão mais limitada. Mas eu tenho participado de um debate maior pela legalização da maconha. Num primeiro momento. Num primeiro momento, exatamente. E vou lhe dizer porque quando você pensa uma política pública, você tem que estabelecer quais são as suas premissas e quais são os fins a que você quer chegar. As minhas premissas são as seguintes. Droga é uma coisa ruim. Sobre as drogas ilícitas, sobretudo. Portanto, o papel do Estado e da sociedade é procurar desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. A minha segunda premissa é que a guerra às drogas fracassou completamente. Desde que ela começou há 40 anos atrás, o consumo só fez subir. E a minha terceira premissa, que é uma premissa de ninguém menos do que um autor ultraliberal, que é o Milton Friedman, a proibição, a ilegalidade, a única coisa que faz é dar monopólio ao traficante. Portanto, essas são as minhas três premissas. Quais são os fins que eu quero alcançar? O primeiro é quebrar o poder do tráfico sobre as comunidades pobres, onde ele se torna o poder político, o poder econômico e comete aquela que eu considero uma das maiores violações a direitos individuais que há no Brasil, que é você impedir um chefe de família decente, trabalhador, de educar os seus filhos numa cultura de honestidade, porque os seus filhos são intimidados ou cooptados pelo tráfico que desempenha uma concorrência desleal com qualquer outra atividade. Portanto, meu primeiro propósito é encontrar uma fórmula de neutralizar esse poder do tráfico. Meu segundo fim, Pedro, é evitar que as cadeias fiquem lotadas de jovens entre 18 e 20 anos, primários, de bons antecedentes, que são presos com pequenas quantidades de drogas, 50, 100, 200 gramas, enfim, que já é considerado tráfico. E aí você pega esse jovem primário de bons antecedentes e joga ele no sistema penitenciário, onde ele vai passar um ano e meio. No dia que ele pisa lá dentro, ele tem que se filiar a uma facção. Nesse dia, ele, que não era perigoso, começou a ser perigoso, porque ele já deve a sua sobrevivência à facção que o domina lá dentro e vai cobrar a retribuição quando ele sair. Então, ele já ficou mais perigoso. No dia seguinte que ele foi preso, o tráfico já o substituiu, porque há um exército de reserva para colocar lá. Então, você tem uma política... E a vaga que ele ocupa na prisão custou R$40 mil para criar e R$2.000 por mês para mantê-lo. Então, você tem uma política pública que destrói vidas, custa dinheiro
e não produz nenhum impacto sobre a realidade. Eu não posso garantir que a legalização da maconha vá ser alguma coisa boa. O mundo tem experimentado, não há um aumento do consumo quando você legaliza, porque a demanda já existe, só que ela é atendida clandestinamente. Há um aumento no tratamento dos dependentes e diminui as doenças infecto-contagiosas. O consumidor, o menino da zona sul do Rio de Janeiro que morra de overdose, não me é indiferente a sorte dele. Pelo contrário, me causa muita tristeza. Mas este, mal ou bem, fez uma escolha na vida. A minha preocupação maior é com as comunidades em que as pessoas não fizeram escolha. Elas são oprimidas ou morrem de bala perdida. Portanto, este é o problema que precisa ser enfrentado. O Einstein tinha uma frase boa, pelo menos se atribui a ele, eu não achei a fonte, que se dizia: insanidade é você fazer repetidamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu não sei se uma política alternativa vai dar certo, eu não tenho certeza. Mas esta não deu, posso te garantir.